Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus esteja com você. Estudo bíblico para Família Jovens Livres, dia 24 de setembro de 2024. O nosso tema de hoje é o casamento, a segunda parte. E eu convido você a abrir comigo a palavra do Senhor, o texto de Efésios, capítulo 5, nós leremos do verso 18 até o verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também amem a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Me acompanha numa oração. Querido e santo Deus, Senhor da glória, bendito seja o teu nome, que instituiu o casamento, que estabeleceu a família e que ditou como o casamento deve ser desenvolvido, a família constituída. Obrigado, Senhor, por não nos deixar às escuras, mas nos dá a luz do entendimento, a tua palavra como norte, como regra de fé e de prática. Queremos ouvir a tua voz. Fala, que os teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algumas pessoas, quando estão com problema no casamento,
essas pessoas procuram terapia de casais, um meio de se prepararem para relacionarem melhor e não chegar ao divórcio. Outras procuram conselhos de amigos, colegas de trabalho, de amigas, no caso das mulheres, e muitas vezes pessoas não crentes, esses colegas, essas amigas, porque ao compartilhar a crise do casamento, mesmo que não peçam um conselho, acabou vindo. E existem aqueles que já procuram o advogado para tomar providência já com relação ao divórcio. Mas como vimos na palavra do Senhor, no estudo passado, que o Criador do casamento é o Senhor, então onde se deve buscar orientação a respeito do casamento? Onde se deve buscar a orientação para dirimir crises dentro do casamento? Onde se deve buscar o aconselhamento para a relação conjugal? Ouvindo o Senhor. E nós ouvimos o Senhor dentro da palavra que Ele estabeleceu. O Senhor criou o casamento, instituiu a família. Então, nada melhor do que ouvir o Criador. Ele que criou diz como o casamento deve ser desenvolvido. O texto que nós acabamos de ler vai mostrar para nós que somos cristãos como desenvolver um casamento, como se relacionar bem, como saber lidar com crises quando elas surgirem. Segundo alguns, existem muitas e muitas crises. A crise do início do casamento, a crise do ninho vazio, quando os filhos se vão, a crise da meia-idade, a crise da terceira idade, e por aí vai. Para muitos, o casamento é constituído de crises. Isso depende da forma como nós administramos o nosso casamento. Ele pode ser uma crise, mas ele pode ser uma bênção. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite é como o seu casamento e o meu pode ser uma bênção. Começando no verso 18, do capítulo 5, nós temos aqui uma ordem, ou melhor, duas no mesmo versículo. Porque os verbos são imperativos. Não embriagueis e enchei-vos. São verbos no imperativos. Então são mandamentos. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. A palavra dissolução vem de dissolver. Dissolver é separar. Aquilo que é dissolvido está separando. Então o vinho separa. A embriaguez, ela separa. E se na época de Paulo existisse as drogas, que são tão comuns hoje, ele as colocaria aqui também. Mas a droga entorpecente era o álcool, o vinho. Por isso está o vinho. Mas acrescente isso aqui, a cocaína, o crack, por aí vai, e tantas outras drogas. Não vos embriagueis. Então, aquele que se embriaga com vinho está quebrando um mandamento, uma ordem da palavra do Senhor. Então, ele está pecando. Na continuidade do versículo, Paulo coloca aqui uma conjunção adversativa, mas isso significa, ao invés de se embriagar com vinho, deve se encher do Espírito.
E o verbo também está no imperativo, enchei-vos do Espírito. Logo, é uma ordem. Se é uma ordem, aquele que não se enche do Espírito também está quebrando o mandamento, da mesma forma como aquele que se enche de vinho. O crente que não está cheio do Espírito, então ele está em pecado. Se você acha que pode levar uma vida cristã, mais ou menos, meia boca, está em pecado. A vida cristã só pode ser vivida cheia do Espírito. Então, da mesma forma que a embriaguez é um pecado, o não enchimento do Espírito também é. Aquele que não se enche do Espírito é como aquele que está se enchendo de vinho. Está pecando do mesmo jeito, embora sejam pecados diferentes. E aí nós poderíamos levantar, se Paulo estivesse conversando conosco, uma pergunta para que ele pudesse responder. Como nós nos enchemos do Espírito? Qual é a regra? Quais os passos devem ser dados? E ele vai responder nos versículos seguintes. Versos 19, 20 e 21, Paulo vai mostrar para nós. E não se trata de uma regra, não se trata de passos, mas se trata de uma vida, de uma maneira de viver. Não são passos a serem dados e aí chegou lá e pronto. Não são regras a serem cumpridas e ao serem cumpridas essas regras, pronto. Não. É uma maneira de viver e continuar vivendo enquanto vida existir. E aí ele mostra para nós que a primeira coisa é falando entre vós com salmos. Salmos aqui é um termo bíblico genérico para se referir a toda a Escritura. E a toda a Escritura que eles tinham a essa época era o Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo construído ainda, estava sendo escrito, essas cartas estavam sendo enviadas às igrejas. Então, ao se falar de Escritura, se falava da Escritura do Antigo Testamento. E a Escritura do Antigo Testamento é dividida em lei, que são os 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco, os escritos, que são os livros históricos, poéticos e de sabedoria, e os profetas menores e os maiores. Então, às vezes, se usa salmos para se referir a toda a Escritura. E creio que é a intenção do apóstolo aqui. Encher do Espírito, nós precisamos falar entre nós a palavra de Deus. Às vezes, nos nossos encontros, se fala de tudo, menos da palavra de Deus. Já observou isso? Fala do amigo, fala do vizinho, fala mal dos outros, fala do futebol, fala da política, fala das doenças, fala de remédios, mas muitas vezes não se fala da palavra de Deus. Estamos perdendo uma oportunidade de nos encher do Espírito. Quanto mais nós falarmos da palavra de Deus, mais cheios do Espírito estaremos. Depois ele fala do louvor, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Quais são esses hinos e quais são esses cânticos espirituais? Nós poderíamos perguntar. São todos as músicas, todos os cânticos que têm o conteúdo espiritual, dirigido pelo Espírito, digamos assim, para louvar ao Senhor.
aquilo que tem um conteúdo baseado na palavra de Deus. Eles cantavam salmos. Os salmos eram cantados no templo, né, em Jerusalém. Os levitas, haviam uma parte dos levitas que eram cantores, que eram músicos, cantavam salmos, o povo aprendia a cantar salmos, e não existe uma maneira melhor para cantar ao Senhor do que cantar a própria palavra, os salmos. Agora, não quero dizer com isso que esta é a única forma. Existem outros cânticos, existem outros hinos, desde que tenha o conteúdo espiritual. Algo direcionado pelo Espírito para louvar ao Senhor. Depois Paulo fala de gratidão. Ou seja, a primeira coisa é falar entre nós a palavra de Deus, estar sempre falando, não se cansar de falar da palavra de Deus, ela precisa estar no nosso coração, e quanto mais nós falarmos, mais ela estará no nosso coração. Cantar ao Senhor. E em terceiro lugar, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é vida de gratidão. Agradecendo a Deus por todas as coisas, por tudo. Não esqueça disso aqui, por tudo. Muitos crentes dão graças a Deus quando acontecem coisas boas, coisas que estavam querendo, mas se esquecem de dar graças a Deus, ou às vezes até murmuram, quando coisas que não estavam querendo acontecem. Quando os nossos planos são frustrados. Mas o texto diz dar graças a Deus por tudo. Em nome do nosso Senhor Jesus. Jesus é honrado quando nós agradecemos ao Senhor por todas as coisas. E depois, verso 21, ele fala da sujeição mútua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O se submeter, a capacidade de submeter aos outros. A nossa tendência natural é prevalecer contra os outros. Mas para estar cheio do Espírito, nós precisamos ter a capacidade de nos submeter. Para submeter é preciso humildade. Portanto, é uma negação da nossa tendência natural. Ao invés de prevalecer, se submeter. Então, encher do Espírito envolve tudo isso. Falar a palavra de Deus, louvar ao Senhor de coração, dar graças a Deus por tudo e ter capacidade de se sujeitar aos outros. Dito isso, vamos aplicar ao casamento. Isso significa que o bom relacionamento conjugal depende de uma vida cheia do Espírito. Se não estamos cheios do Espírito, nós não podemos ter um bom relacionamento conjugal. Podemos até ter momentos bons. Isso o ímpio também tem. Momentos bons no seu casamento. Mas para viver o casamento da forma como Deus quer, como Ele estabeleceu, é preciso ter um modelo. E o modelo não é o casamento de alguém que você conhece, que chegou às bodas de ouro ou de diamante. Não, não é. O modelo é o relacionamento de Deus com o seu povo. O Antigo Testamento mostra em muitos e muitos textos Deus como marido e Israel como mulher. Por isso, todas as vezes que Israel se voltava
a deuses estranhos, isso era considerado pelo Senhor como um adultério. O Novo Testamento mostra a igreja como a noiva, Jesus como noivo. Então, o modelo para o seu casamento e para o meu casamento é o relacionamento de Deus com o seu povo. Então, tendo isso em mente e buscando a vida cheia do Espírito, que é o que a palavra nos ordena, viver sem estar cheio do Espírito é viver em pecado. Então nós temos que viver buscando o enchimento do Espírito diário. Nós não enchemos no Espírito uma vez para ficar cheio para o resto da vida. Isso é diário. Aí nós aplicamos isso ao casamento. E Paulo começa a falar aqui das mulheres em primeiro lugar. No verso 22. Uma mulher cheia do Espírito é uma mulher que não vai ter dificuldade de se submeter ao seu marido. As mulheres sejam submissos ao seu próprio marido como ao Senhor. A mulher cheia do Espírito, ela vai entender que o marido é uma autoridade constituída por Deus no lar sobre a sua vida. E ela vai se submeter sem dificuldade, se ela estiver cheia do Espírito. E Paulo dá uma explicação no verso 23, quando ele diz assim, que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Entenda cabeça, a palavra no grego é kephalê. Pode ser origem, mas pode ser também autoridade. E parece que é esse o sentido melhor. O marido é autoridade sobre a vida da esposa, sobre a mulher. Assim como Cristo é autoridade sobre a igreja. E sendo Cristo autoridade sobre a igreja, ele é o Salvador do corpo. E o corpo aqui é a igreja. Então, depois eu vou falar sobre a autoridade do marido, mas nós já percebemos aqui a grande responsabilidade que a autoridade tem. Portanto, essa mulher não terá dificuldade, sendo ela cheia do Espírito, de se submeter a uma autoridade que Deus constituiu sobre ela para a sua proteção. O verso 24, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então a mulher tem que olhar para a igreja e a sujeição da igreja a Jesus. A igreja verdadeira, o conjunto de todos os salvos. Não é essa ou aquela igreja, essa ou aquela denominação, não. A igreja verdadeira é o conjunto de todos os salvos. Então você, esposa, olhe para a igreja, olhe para os salvos, olhe para a submissão dos salvos ao cabeça Cristo, a autoridade Cristo. E como esses salvos se submetem a Cristo, submeta ao seu marido, que Deus constituiu autoridade sobre a sua vida. Não há problema nisso. Embora a cultura, que não serve de base e nem de norte para o nosso casamento, nós que somos cristãos, a cultura tem outras explicações. O feminismo destrói isso aqui, tenta destruir.
dizendo que a palavra de Deus ela é machista. Não, não há machismo. Há na palavra uma diferença de papéis. Homens e mulheres são iguais diante de Deus em dignidade. São iguais diante de Deus como objetos amados pelo Senhor para a salvação. Mas são diferentes em papéis. E nós vimos isso no estudo passado. Deus criou o homem e depois ele criou a mulher como sua auxiliadora. Então os papéis são diferentes. O homem então é autoridade, é cabeça. E como cabeça ele precisa exercer a sua autoridade. E como ele exerce essa autoridade? Como ele deve exercer? Bom, o homem cheio do Espírito fará o que Paulo diz no verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha como é alto o padrão. O padrão para o marido cristão não é o amigo dele que tem, segundo ele, um casamento bom, mas o padrão é Cristo. Ele tem que olhar para Jesus e olhar para sua esposa e pensar: estou amando a minha mulher como Jesus amou a igreja, até o ponto de se entregar por ela? Jesus entregou a vida pela igreja. E o que nós, maridos, temos que nos entregar pela esposa? Bom, nós temos que entregar compreensão, afetos, gratidão também por tudo que ela representa e faz por nós. Nós temos que, muitas vezes, abrir mão de determinadas coisas em favor da esposa. E nem sempre, para ser sincero, fazemos dessa forma. Como Cristo é um padrão, nós ainda não alcançamos. Mas sendo ele um modelo, nós temos que estar de olho nele e buscando imitá-lo. O homem cheio do Espírito fará isso. Não que nós já alcançamos o patamar, a estatura do varão perfeito. Claro que não. Nenhum homem alcançou. Mas nós temos que estar olhando para ele, de olho nele, o padrão, e buscando cada dia se aproximar mais. Então Jesus se entregou pela igreja. O verso 26 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É pela palavra do Senhor que o Senhor santifica a sua igreja. Lavagem de água aqui representa santificação, pureza. É a palavra do Senhor que ele usa para purificar a sua igreja. Marido cheio do Espírito, ele tem a palavra no coração. E é com esta palavra que está no coração que ele lava a esposa. Aplicando essa palavra no relacionamento conjugal. Os problemas vão surgir. Quando os filhos são pequenos, os problemas surgem em relação a filhos pequenos. Problemas surgem depois com relação a filhos adolescentes, filhos jovens. Depois, mais tarde, com relação a filhos casados e netos. Os problemas surgem. O homem pensa de uma forma, a mulher pensa de outra. Agora, a lavagem de água pela palavra do Senhor, e Cristo lavou a igreja,
não significa que a igreja também não tenha problemas, e ela tem, nós sabemos disso. Os salvos ainda são pecadores, ainda estão lutando contra a natureza pecaminosa. Então os problemas existem, mas esse lavar pela palavra deve continuar enquanto os salvos estiverem na terra. Isso se aplica também ao casamento. Embora essas dificuldades surjam no nosso relacionamento conjugal, o marido tem que lavar a esposa com a palavra, está aplicando a cada uma dessas situações e tantas outras que forem surgindo dentro do relacionamento conjugal, aplicando a palavra do Senhor. E ao fazer isso, ele está lavando a sua esposa com a palavra do Senhor, amando a sua esposa, protegendo a sua esposa, conduzindo de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Paulo diz que Jesus fez isso com a igreja, verso 27, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então vai chegar um dia que a igreja não vai ter mais problemas. Quando o noivo vier buscar a noiva, essa noiva vai estar pronta para esse encontro. O que ele chama aqui de igreja gloriosa. Aquela noiva radiante, usando a figura do casamento humano, a noiva se prepara. No dia do casamento, ela se prepara e se prepara com esmero. Na hora que ela entra na igreja, ela entra linda, exuberante, chama a atenção de todos pela beleza, pela alegria daquele momento, daquele encontro. Caminha em direção ao noivo de uma maneira cheia de graça e também cheia de alegria. E o noivo a recebe com alegria também, exuberante. Esse encontro, a igreja gloriosa, sem mácula, ou seja, essa igreja que vai encontrar com o Senhor já não tem mais pecado, já não tem mais mancha, não tem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. A sua esposa e a minha, você que me ouve, me assiste, ela precisa ser lavada continuamente com a palavra, assim como a igreja está sendo lavada com a palavra, para chegar a esse nível. Assim como eu e você também precisamos, porque fazemos parte da igreja, então somos também lavados com a palavra do Senhor. Então um homem cheio do Espírito Santo é aquele que compreende e pratica o que a palavra está determinando. Verso 28 diz o apóstolo Paulo: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Lembramos da criação, do primeiro casamento, quando Deus uniu homem e mulher e disse para ser uma só carne. Quando o marido cuida da esposa, é como se ele estivesse cuidando de si mesmo. Quando ele protege a esposa, é como se ele estivesse protegendo a si mesmo. Então, quando ama a esposa, é como se estivesse amando a si mesmo, porque é uma só carne. Assim os maridos devem fazer, como Cristo fez e faz com a sua igreja. Verso 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Vamos começar pelo final do versículo.
Cristo alimenta e cuida da igreja. Cristo alimenta a igreja com a sua palavra. Cristo alimenta a igreja constituindo pastores e mestres para ensinar a igreja. Cristo cuida da igreja. E da mesma forma como o Senhor faz com a igreja, então os maridos devem fazer com suas esposas, marido cheio do Espírito. Alimentar e cuidar. Isso é guardar, proteger e prover. Esse é o papel de um marido cheio do Espírito. Isso é inquestionável, porque o exemplo dado por Paulo é Jesus e a igreja, porque somos membros do seu corpo, então o Senhor nos alimenta e cuida de nós. Somos alimentados todos os dias e somos cuidados pelo Senhor todos os dias. Temos essa proteção permanente. E aí no verso 31, Paulo se reporta à criação, quando ele cita Gênesis 2:24. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, nós não podemos nos valer da cultura para basear o nosso casamento, nem para dirigir nossos relacionamentos conjugais. Não. Paulo se reporta à criação. É o mesmo que dizer, foi assim que Deus fez. Foi assim que Deus estabeleceu. O homem deixa seu pai e sua mãe. Comentamos isso no estudo passado. Se une à sua mulher. Os dois se tornam a sua carne. Então, é a criação. É a partir daí que nós temos que entender o casamento. E depois vem o modelo. O modelo é o relacionamento de Deus com o seu povo. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então ele aproveita esse ensino sobre relacionamento conjugal para ensinar sobre o relacionamento Cristo e a igreja. A união mística de Jesus com o seu povo. Cristo e a igreja. Uma só carne, assim como marido e mulher, porque fazemos parte do seu corpo. Ele conclui no verso 31, dizendo, não obstante vós, cada um de per si. Isso ele está dizendo a cada marido e a cada mulher casada. Cada um de per si. Aos maridos, ame a própria esposa como a si mesmo. As mulheres, a esposa respeite o marido. Esse é o relacionamento conjugal bíblico, onde o marido ama a esposa, onde a esposa se submete ao marido. Agora, para nós conseguirmos isso, é preciso estar cheio do Espírito. Por isso eu parti daí, desse ponto. Enchei-vos do Espírito. Se você quer um casamento abençoado, se você quer um relacionamento conjugal satisfatório, se você quer enfrentar as dificuldades que surgem, não como crises, mas como desafios, encha-se do Espírito. É o Espírito de Deus que vai te capacitar, marido. É o Espírito de Deus que vai te capacitar, esposa, para viver um casamento para a glória de Deus. Esse tipo de casamento descrito aqui é o casamento que glorifica a Deus. Que Deus nos abençoe pela sua palavra.
Oremos. Senhor, mais uma vez, sou grato a Ti pela oportunidade de poder compartilhar desse tema tão relevante com os meus irmãos da família Jovens Livres. Obrigado, Senhor. Sabemos que muitos dos nossos alunos passam solteiros pelo programa de recuperação e aprendem no programa como deve ser o casamento para a glória de Deus. Senhor, faça com que esses alunos vivam no seu casamento os princípios da Tua palavra. E aos familiares que possam, Senhor, olhar também para esses princípios e avaliarem o casamento e corrigirem as falhas e buscarem cada dia mais o enchimento do Teu Espírito para viver um casamento para a Tua glória. Sê gracioso, Senhor, para com Teu povo. Abençoe a Tua igreja. Fortalece, Senhor, a nossa fé, para que a cada dia possamos viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tenham todos uma boa noite.